Alô, meus amigos são paulinos, meu bom dia a todos vocês. Gente, peço perdão, mas eu estou tendo que gravar vídeos pela madrugada, viu? Tá difícil minha situação aí. Mas fazer o que? Trabalho e compromisso a gente tem e de vez em quando acontecem alguns problemas que a gente não tem como controlar. Problema de doença não tem como controlar, né? Queria mandar um grande abraço aqui ao Mbappé. Ô Mbappé, obrigado pela participação sempre sua aí, tá? Ao Sidney Rodrigues, ao Gerson, ao Júnior Aquarista, eu não tenho como falar, o Isídio, Celino, Gisele, né? Então, muito obrigado a vocês aí pela participação sempre. Fico muito contente de sempre observar vocês aí. Agradecer aos grupos do Facebook, né? Muito obrigado, pessoal dos grupos do Facebook. Muito obrigado mesmo por sempre estarem aí apoiando o canal Alma Tricolor. A todos vocês, tá? Gente, prudência, prudência. Acho que é o nome do que a gente pode dizer hoje, né? Prudência. O São Paulo vai estar sem jogo até abril, né? Vai voltar a jogar em abril, acho que lá pelo dia 5, não me lembro o dia agora. Mas vocês vejam só, hoje foi um dia explosivo no São Paulo. Aquele problema que vocês todos já ouviram aí do Marcos Paulo, né, com o Rogério Ceni, trouxe à tona aí o que realmente está acontecendo dentro do São Paulo. Quem é o Marcos Paulo, né? Quem é o Marcos Paulo? Perto do gigantismo do Rogério Ceni, perto do gigantismo do São Paulo Futebol Clube. Quem é o Marcos Paulo? Marcos Paulo não representa nada dentro do mundo do futebol. Então, o que manda nessas situações é analisar o seguinte. Há 20, 30 anos atrás, como eu e alguns colegas que me acompanham aí, ou 40 anos atrás, a gente que já é mais velhinho, né? Alguns casos, 50 anos atrás, o tratamento no futebol era diferente. As brincadeiras eram diferentes. O repórter ia no vestiário. Quantas vezes a gente não ouvia no rádio o repórter no vestiário entrevistando o jogador tomando banho? O cara entrevistava o Pelé no vestiário, né? As cobranças eram realizadas dentro de campo. Houve jogo do Palmeiras aí que o Edmundo agrediu outro jogador fazendo cobrança, né? Isso era normal no futebol. O técnico cobrava mesmo, chamava na chincha, que neles falavam. De uns tempos para cá, as relações, não só no clube de futebol, mas as relações entre patrões, empregados, entre comandantes e comandados, mudou, né? Hoje, a gente tem aí uma situação diferente, as relações no trabalho passaram a ser tidas como um objeto muito importante para a finalidade que a empresa busca, que é o lucro, para a finalidade que o clube busca, porque o clube também é uma empresa, né? Para a finalidade que o clube busca, que é o título, que é ir bem no campeonato. Então, a gente tem falado aqui sempre que o Rogério Ceni não é técnico para o São Paulo Futebol Clube. Ele não tem capacidade para ser técnico do São Paulo Futebol Clube. Isso aí, essa história do Marcos Paulo com a rede social aí, ó, eu não vou nem entrar no mérito de que se ele fez certo ou fez errado. Obviamente que está errado, não tem que ficar expondo na rede social o que está acontecendo dentro do clube, ou se tem raiva de algum, tem algum desafeto lá dentro, não tem que expor isso. Mas cabe a quem? Cabe a quem coibir isso? Cabe ao clube coibir, cabe ao diretor, cabe ao presidente, cabe ao coordenador, cabe ao técnico coibir esse tipo de procedimento. Só que quando eu digo coibir, não é quase partir para agressão, partir para ofensas em público. Não é isso. Hoje o tratamento tem que ser outro, né? É nesse aspecto aí que eu digo que o Rogério Ceni, além de não
saber treinar o time, porque ele não sabe treinar o time. Se eu soubesse, o São Paulo já estava com padrão de jogo, né? É um péssimo treinador do time. Ele também não sabe fazer gestão de grupo, ele já provou isso em todos os times, né? Outra coisa, ele não parou para analisar que ele, com o ego que ele tem, ele nunca aceitaria que o treinador fizesse o que ele fez com o Marcos Paulo. Né? Colocando o dedo em riste, partindo para cima, na frente de todos os outros jogadores. Essa é uma situação hoje que praticamente nas relações de trabalho não pode existir mais, né? Isso pode gerar um dano moral para a pessoa, na justiça, foi exposto a ridículo, né? Foi ultrajado, é uma coisa complicada. Mas tudo isso daí está acontecendo por quê? Porque o São Paulo simplesmente não anda. O time do São Paulo não anda. É o que eu disse ontem, né? Nós tivemos aí, nesses últimos tempos aí, na gestão do Casares, o Diniz, depois o Crespo, depois o Rogério voltando ao São Paulo. Só que nas mãos do Casares, melhor dizendo, nas mãos do Diniz e do Rogério Ceni, o time ficou 3 anos e não ganharam nenhum título. O Crespo, que é estrangeiro, veio e ganhou em 4 meses um campeonato paulista, mas é o que temos para o momento, como dizem nas redes sociais também, né? Agora, o São Paulo, parece que a diretoria do São Paulo abraçou aí o Rogério Ceni, né? E vem abraçando há tempos, né? Dizendo que vai manter, achando que o simples fato de manter um técnico por muito tempo no comando do elenco vai fazer com que o time progrida. Não é bem assim. Não é desse jeito que funcionam as coisas. O bom técnico vai produzir alguma coisa. Agora, o técnico ruim como ele não vai produzir nada. Na verdade, o que está acontecendo no São Paulo é que o São Paulo está formando o Rogério Ceni, né, como técnico. Rogério Ceni está estagiando no São Paulo. É um estagiário de técnico. Olha o ponto que chegamos. E o problema maior é que o São Paulo está coalhado de jogadores de segunda categoria. Está coalhado de jogadores que não têm condição de vestir a camisa do São Paulo, que não representam nada como o Marcos Paulo não representa. Né? Mas tem outros aí que estão chegando, né? O David, que ele insistiu tanto, joga o que esse David? Esse Erisson que veio, joga o quê? Caio Paulista, é um jogador igual aos outros. Nós não temos ninguém aí no São Paulo, ninguém. Tem lá o Rafinha, mas em fim de carreira, né? Que possa segurar a peteca desse time aí. E o São Paulo está perdido, a diretoria está perdida, o time está desgovernado. Uma coisa é certa, nós ainda estamos não faz uma semana ainda que o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa. E já aconteceu tudo isso, né? Quando a pessoa, né, não tem o que pensar, a pessoa não tem trabalho para fazer, ela fica pensando coisas horrorosas muitas vezes. E cria, né, problemas onde não existe. Agora, quando você tem um técnico ruim, jogadores meia boca, uma diretoria que não está sabendo comandar a situação, jogadores paneleiros já que vêm de outra gestão misturados. O São Paulo tem tudo. O São Paulo tem tudo para chegar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E pior, pode ser que no ano que vem nem dispute a Copa do Brasil. Está de mão dadas com o Corinthians aí, que também está na mesma situação, né? Então vejam só, o que a gente pode fazer hoje, a torcida organizada independente do São Paulo soltando manifesto, que se for para mandar embora, que mande agora, que demita agora, se não for para mandar, que dá todo o apoio, trazer reforços. Vocês estão loucos, gente. Me desculpe a torcida organizada, aí respeito muito, mas se o cara... Quantos jogadores contratou para ele? Foram acho que 30 jogadores, 27 jogadores contrataram ele durante o período que ele está aí.
O que ele fez? Ele não fez nada. Não adianta trazer jogador para um cidadão que depois o jogador chega e ele encosta lá, não é do tipo que ele queria, mas ele deixou comprar, ele autorizou comprar, né? Os que estavam aí antes, então, não presta para ele. Ele está sempre criando caso com o jogador, já foi embora o Nicão daí, não foi? Jogador que o São Paulo pagou um rio de dinheiro. Quantos foram embora? Comecei pelo Nicão, mas quantos foram embora daí já? Patrick já foi embora. E resolvia. Os jogadores vão vazando, né? O Galopo nem se fala. Aquele menino que era da Ponte Preta, que foi embora para Portugal, depois estava aí no América jogando bolão. Enfim, jogadores vão embora. O São Paulo gasta dinheiro à toa, então por que vai comprar jogador agora? O problema do São Paulo é o sistema de jogo que o Rogério está usando, é o 4-2-4. O São Paulo não tem jogador para manter esse sistema aí. Tem que jogar na retranca mesmo e jogar de acordo com os jogadores que tem, né? Fechar a casinha, estudar o adversário, retrancar e vai para contra-ataque. É o jeito que tem. Não adianta querer inventar, porque o São Paulo não tem dinheiro. Falando aí, o pessoal falando em comprar 5 reforços de gente que chegue para jogar. Quanto custa um reforço hoje que chega para jogar num time como São Paulo Futebol Clube? Quanto custa? Milhões e milhões. São Paulo não tem essa grana. Não adianta. Hoje a gente precisa de um técnico que tenha, né, bastante repertório, que tenha bastante repertório de sistemas, que sabe estudar o jogo, o que não é o caso do Rogério. O Rogério está perdido. Eu disse no dia da entrevista coletiva dele, ele não tem. Você olha para a cara dele naquela coletiva, você não vê a mínima chance de reação dele. Ele não oferece mais reação. E os jogadores já notaram isso. Já notaram essa fraqueza nele. Hoje ele está com metade do elenco que apoia ele, porque ele, amigo dele que ele prestigia, é o Nestor e outros jogadores lá que ele está sempre colocando no time, e metade do elenco não quer nem ver a cara dele. A gente começa a desconfiar que já tem gente que se machuca, não faz todo o esforço para voltar, fica fazendo onda, não sei se faz tratamento normal, a gente desconfia, né? Já mexeram no departamento médico aí, fizeram uma mexida discreta, né? Assim que não creio que vai resolver o problema, porque é aquilo que eu falei, o apadrinhamento. Põe um para cá, outro para lá, acerta aqueles antigos, ficam ali. E o São Paulo segue desse jeito aí, desgovernado, perdido, treinador perdido, presidente perdido, diretor perdido, coordenador perdido, parte médica perdida, todo mundo perdido. Cadê o compliance que ia haver, né? Não vejo compliance em lugar nenhum nessa situação aí. As coisas parecem que estão sendo feitas como se fosse um time da segunda divisão do futebol de São Paulo, aí, um time da minha cidade, que eu acho que é Esportiva Santa Cruzense, lá da cidade que eu nasci. Lá eu acho que eles têm um melhor gerenciamento do time, né? Tá difícil, gente. Desse jeito aí, ó. Se a gente continuasse, na primeira semana já aconteceu tudo isso, você imagine que vai acontecer até o próximo jogo do São Paulo, valendo alguma coisa. O que vai acontecer nesse clube aí? E qual a perspectiva que nós, que prestigiamos, você, torcedor, que é um verdadeiro herói, eu digo torcedor, aquele torcedor que vai lá só torcer mesmo, qual a perspectiva que tem, né? Porque a torcida uniformizada é outra coisa, né? A torcida uniformizada, como o nome já diz, eles são organizados, eles têm lá os interesses deles, outros que não seja só o futebol do clube. E não que eu ache isso errado, mas, né, é diferente. A bem da verdade é essa, né? É diferente. Não sei, hoje eu estou assim, eu estou pensando, eu não sei o que falar, porque eu não estou vendo perspectiva de mudar alguma coisa nesse São Paulo diante desse marasmo que entrou a diretoria, que entrou o técnico, que entrou o nosso coordenador Muricy. Parece que todo mundo está assim, borocochô, todo mundo com medo de tomar uma atitude. O Rogério Ceni com aquela cara que ele está agora, porque ele sempre foi um cara atirado e tal, está com aquela cara de babaca, assim, tal. Então, gente, olha, eu sou da opinião que ele não vai chegar no
15º jogo, acho que é o limite dele, se mantiverem ele, porque o certo era trocar. O certo era trocar. Ah, tem treinador que não vai se importar com esses jogadores que estão aí, não. E acho que muitos desses jogadores vão sarar rapidinho, viu? Vão ter jogadores que vão sarar rapidinho, vão entrar em forma técnica, vão ter intensidade, vão aceitar jogar fora de posição. O problema todo é que o São Paulo está um balaio de gato, como diria meu pai. São Paulo está um balaio de gato, ninguém se mexe, a diretoria toma essas reuniãozinhas aí, não vai adiantar porcaria nenhuma essa reunião que vocês estão fazendo. Esse rapaz Marcos Paulo aí pode esquecer dele, a primeira proposta de um time razoável que vier, ele vai fazer igual fez o Patrick, Nicão, vai embora. Vai embora. E o São Paulo vai ficando sem jogador. E os jogadores que tem tão desgostosos com o técnico. Então o que nós podemos esperar aí? Alô, segunda divisão, como é que vocês estão? A segunda divisão, né? É o que a gente pode esperar desse povo. Copa do Brasil? Opa, vai ser difícil. Copa do Brasil. Então vai restar para o São Paulo aí, se bobear esse ano que vem, se vocês bobearem, viu, Júlio? Uma Série B sem Copa do Brasil, né? Olha que coisa maravilhosa. Mas como é que vocês conseguiram, Raul? Vocês tentaram, mas tá vendo? Estão quase conseguindo. Parabéns para vocês. Porque vocês lutaram. Olha aqui, falar outra coisa, Júlio. Não precisa ter medo de perder a eleição. Você não vai perder a eleição. Né? Você já tem todos os conselheiros na mão. Por que você está preocupado em perder a eleição? Haja como presidente, tome uma atitude. Troque o que precisar. Não precisa do escudo do Rogério mais, tá? O Rogério não vai te proteger mais porque a maioria da torcida está contra. Então não vai te proteger mais. Você pode dispensar o Rogério, contrata um outro treinador. Pode contratar o Zanardi até de São Bernardo, na hora que acabar o campeonato, que a torcida vai se dar por satisfeita, viu? Poxa vida, sonhar com o Gadiardo era muito, né? Não dá para sonhar, né? Fazer o quê, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos dias. Mas minha aposta aí é que o Rogério Ceni, ainda com tudo isso que está acontecendo, vai acabar demitido, porque a situação vai se tornar insuportável, né? Essa engenharia do capeta que passa na cabeça das pessoas quando não tem o que fazer, não tem jogo, né? Não tem o que fazer. Então vão ficar lá todo dia, aquelas panelas borbulhando, fervendo, panelas borbulhando das redes sociais, com um falando uma coisa, outro falando outra, gente que não volta, gente machucada, não sai do departamento médico e aquilo lá vira aquela confusão e diretoria que não toma posição, não faz nada. A gente tem tudo para chegar na Série B. Parabéns, meu amigo. Parabéns, você conseguiu. Tá bom, Júlio Casares? Tchau, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar os novos capítulos dessa história, dessa novela mexicana que está sendo São Paulo esse ano. Boa noite. Desculpem, viu? É que eu estou muito irritado. Isso aí parece uma piada, parece brincadeira uma coisa dessa. Um time como São Paulo está passando por uma situação dessa. Só que não é a instituição, viu? É essa gente que estão lá temporariamente, eles vão sair. Uma hora eles saem, uma hora eles saem. Eu espero estar vivo quando esse povo sair de lá. Está demorando, viu? Tchau para vocês, fiquem com Deus.